Enquanto o Terceiro Reich semeava terror na Europa, tecnologias décadas à frente de seu tempo estavam sendo desenvolvidas em seus laboratórios. Desde armas revolucionárias até experimentos médicos desumanos, a ciência nazista era tão avançada quanto perigosa, e muitas de suas investigações permanecem um mistério até hoje. Que segredos escondeu a ciência do Reich? Quanto dessa tecnologia foi silenciada, roubada ou absorvida após a guerra? Esta é a história oculta do lado mais sombrio e surpreendente do conhecimento humano. Os poderosos segredos da ciência e tecnologia nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão demonstrou uma capacidade notável para inovação e desenvolvimento tecnológico, em sua busca implacável de obter uma vantagem definitiva sobre seus adversários. Sob o regime nazista, a Alemanha projetou e implementou algumas das armas e tecnologias mais avançadas da era, marcando um período de inovação acelerada que estabeleceu as bases para muitos desenvolvimentos militares modernos. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o Messerschmitt Me 262, apelidado de a Andorinha. Era a primeira aeronave de caça a jato operacional do mundo, uma maravilha da engenharia aeronáutica para sua época. Seu desenvolvimento esteve sob a direção do renomado engenheiro doutor Willy Messerschmitt. O Mi-262 fez seu primeiro voo de teste bem-sucedido em 18 de julho de 1942, pilotado por Fritz Wendel. Graças a seus motores a jato, o Mi-262 podia alcançar velocidades superiores a 870 km por hora, superando por uma ampla margem qualquer aeronave aliada. No entanto, seu desenvolvimento enfrentou numerosos obstáculos: interferência política, decisões estratégicas equivocadas e atrasos na produção. O primeiro, Mi-262 operacional, não foi entregue à Luftwaffe até agosto de 1944, quando o bombardeio aliado já havia deteriorado severamente a infraestrutura industrial alemã. Apesar disso, o Mi-262 tornou-se um símbolo do potencial tecnológico do Terceiro Reich. Outra inovação revolucionária foi o foguete V2, Vergeltungswaffe 2, ou Arma de Retaliação 2. O primeiro míssil balístico operacional de longo alcance do mundo. Propulsionado por combustível líquido e capaz de alcançar alvos a mais de 320 quilômetros de distância, foi desenvolvido no Centro de Pesquisa Militar de Peenemünde, sob a direção de Wernher von Braun e sua equipe. O V2 fez seu primeiro voo bem-sucedido em 3 de outubro de 1942 e alcançou velocidades supersônicas, tornando-o praticamente impossível de interceptar. O primeiro ataque com um V2 ocorreu em 7 de setembro de 1944, com um lançamento de uma plataforma móvel contra Paris. Durante a guerra, mais de 3.000 foguetes V2 foram lançados contra alvos aliados, causando grandes danos e perdas humanas. No entanto, sua produção era custosa, sua precisão limitada, e foi marcada pelo uso massivo de trabalho forçado, especialmente em instalações como Mittelbau-Dora. Mesmo assim, o V2 representou um salto tecnológico gigantesco que influenciaria diretamente a futura exploração espacial e a corrida armamentista da Guerra Fria. O desenvolvimento tecnológico nazista também cobriu o campo do radar e visão noturna. A Alemanha introduziu radares de última geração como o Würzburg e o Mammut, cruciais para a detecção de aeronaves inimigas. Da mesma forma, avanços foram feitos na tecnologia infravermelha, com a criação da mira noturna Zielgerät 1229 Vampir, montada em rifles de assalto Sturmgewehr 44. Esta combinação permitiu que algumas unidades alemãs atacassem efetivamente mesmo na escuridão completa. No campo das munições guiadas, a Alemanha também foi pioneira com a bomba Fritz Schex, a primeira bomba de precisão guiada da história. Usada com sucesso para afundar o couraçado italiano Roma em 1943, a Fritz Schex representou uma visão avançada do que seriam as futuras munições inteligentes. Os veículos blindados alemães também refletiram essa abordagem vanguardista. Os tanques Tiger I, Tiger II ou Königstiger e vários modelos Panzer eram conhecidos por seu armamento poderoso, blindagem espessa e design imponente.
Eram temidos no campo de batalha por sua capacidade de superar suas contrapartes aliadas. Além disso, os engenheiros alemães desenvolveram o Sturmgeschütz III, Stug 3, o primeiro canhão de assalto operacional do mundo, inicialmente projetado para apoio de infantaria, mas que logo se transformou em um destruidor de tanques eficaz graças ao seu perfil baixo e poder de fogo. A inovação alemã não se limitou ao armamento. Sistemas de navegação por radiofrequência também foram desenvolvidos, como o Knickebein, o X-Gerät e o IG-Gerät, que guiavam bombardeiros precisamente para seus alvos mesmo à noite ou em mau tempo. Estes sistemas são considerados precursores das tecnologias modernas de navegação por satélite, como o GPS. Apesar de estar profundamente manchado pelo uso de escravos, a brutalidade do regime e o contexto de uma guerra genocida, as inovações tecnológicas desenvolvidas pela Alemanha nazista representaram um salto significativo na ciência militar. Desde a primeira aeronave a jato até mísseis balísticos e radares avançados, esses avanços não apenas mudaram o curso da guerra, mas também influenciaram o desenvolvimento da tecnologia moderna. Submarinos alemães e a luta pelo controle do Atlântico. A Batalha do Atlântico, travada entre a Marinha Alemã e as forças navais aliadas, foi uma luta titânica, prolongada e implacável, que definiria o curso da Segunda Guerra Mundial, e com ela, o destino do mundo livre. No coração deste confronto letal estavam os U-Boot, os temidos submarinos alemães, predadores implacáveis que espreitavam as rotas marítimas do Atlântico Norte, com um único objetivo: cortar o cordão umbilical que mantinha vivas as ilhas britânicas sitiadas. Era uma guerra silenciosa sob as ondas, onde cada viagem podia ser a última. A espinha dorsal desta frota submarina era o tipo 7, uma plataforma versátil, robusta e letal, capaz de causar estragos mesmo entre os comboios mais bem escoltados. Equipado com torpedos letais e um canhão de convés, o tipo 7 tornou-se um símbolo de terror no Atlântico. No comando dessas máquinas estavam homens como Günther Prien e Otto Kretschmer, ases do mar cujas façanhas audazes inspiravam seus camaradas e semeavam medo entre seus inimigos. A campanha submarina alcançou seu pico entre julho de 1940 e outubro de 1941, em um período conhecido pelos alemães como o Tempo Feliz. Durante este tempo, os submarinos operavam em matilhas de lobos, infligindo enormes perdas aos aliados. Milhões de toneladas de suprimentos vitais foram afundados e o Reino Unido estava à beira do colapso por inanição. O almirante Karl Dönitz, arquiteto da estratégia submarina, havia deixado claro seu objetivo. A única maneira de dobrar a Inglaterra é cortar suas rotas marítimas. Mas essa maré sombria estava prestes a mudar. Os aliados, determinados a sobreviver, responderam com inovação e determinação. Radar, o sistema AF por DF e aeronaves antissubmarinas equipadas com cargas de profundidade e radares de busca terra-mar, como o Lockheed Hudson e Consolidated B-24 Liberator, começaram a virar a maré. Os submarinos deixaram de ser caçadores para se tornarem presas. As perdas cresceram exponencialmente. 3 de cada 4 submarinistas alemães nunca retornaram de suas missões. Em uma última tentativa de recuperar a iniciativa, a Alemanha lançou sua arma secreta submarina, o tipo 21, apelidado de Elektroboot. Este submarino revolucionário, com design hidrodinâmico superior, um sistema de snorkel avançado e a capacidade de operar submerso por longos períodos em grande velocidade, representou uma nova era na guerra naval. O tipo 21 era uma maravilha tecnológica, rápido, silencioso, difícil de detectar. Podia permanecer submerso por dias, uma vantagem abismal sobre modelos anteriores. Mas o tempo não estava do seu lado. Atormentado por atrasos na produção, sabotagem e falta de tripulações experientes, o Elektroboot chegou muito tarde. Apenas alguns entraram em serviço ativo antes do colapso do Terceiro Reich. Com a derrota alemã, os submarinos restantes foram afundados ou rendidos. Assim terminou a história da uma vez temida frota U-Boot, que em seu tempo desafiou o domínio naval aliado e ameaçou cortar o mundo em 2. A Batalha do Atlântico não foi apenas uma disputa pelo controle dos mares.
Foi uma guerra de inteligência, de tecnologia, de resistência. Uma luta na qual cada comboio que chegava ao porto era uma vitória e cada submarino afundado, uma história que desaparecia nas profundezas. Mentores do Reich: hierarquia e disciplina nas forças alemãs. O exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial não era apenas uma força impulsionada pela tecnologia ou por suas táticas inovadoras. Era, acima de tudo, uma maquinaria forjada através de liderança implacável, disciplina férrea e treinamento meticuloso. Essas qualidades fizeram dele uma das forças de combate mais temidas e eficazes do conflito. Desde as extensas florestas das Ardenas até as areias escaldantes do norte da África, sua presença deixou uma marca profunda na história militar moderna. Homens como Erwin Rommel e Heinz Guderian tornaram-se sinônimos de vitórias alemãs. Não eram simples comandantes. Eram estrategistas brilhantes, arquitetos de campanhas audazes e líderes capazes de transformar teoria em resultados devastadores no campo de batalha. Seus nomes estão inscritos nos anais da história militar como autênticos visionários da guerra. Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, foi um dos comandantes mais carismáticos e respeitados da Wehrmacht. Um veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial, Rommel ascendeu rapidamente graças à sua capacidade de liderar desde a linha de frente. Suas estratégias audazes e seu domínio do terreno nas campanhas do norte da África colocaram as forças britânicas em sérios problemas, elevando sua lenda entre amigos e inimigos. Sua liderança à frente do Afrika Korps tornou-se um símbolo de excelência tática e honra militar, mesmo no meio do caos brutal do conflito global. Por sua parte, Heinz Guderian foi o verdadeiro arquiteto do conceito de guerra mecanizada. Sua visão estratégica transformou a guerra móvel em uma arma letal. Através de seu trabalho Achtung Panzer, Guderian delineou os fundamentos da Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, que seria mais tarde empregada com grande eficácia nas campanhas da Polônia, França e as primeiras fases da invasão da União Soviética. Seu nome seria gravado como o pai do Panzer, e sua influência ainda ressoa nas doutrinas militares do século XXI. Mas as conquistas desses líderes teriam sido impossíveis sem a base que os sustentava, o soldado alemão. A Wehrmacht foi construída sobre a base de disciplina implacável e dedicação absoluta ao treinamento. Cada soldado foi submetido a um regime físico e mental rigoroso que não apenas o preparava para a guerra, mas o transformava em uma peça pensante dentro da engrenagem militar. A cultura militar alemã valorizava a autonomia tática e o aprendizado constante, incutindo em seus homens a importância de estudar história, táticas e estratégia. Informalmente conhecidos como lanceiros, os soldados alemães eram reconhecidos por sua resistência, determinação e lealdade inabalável. Essas qualidades foram testadas repetidamente desde os campos gelados da Rússia até as trincheiras improvisadas do Oeste. O treinamento era complementado com exercícios táticos realistas, simulações de combate e jogos de guerra projetados para replicar as condições mais extremas da frente. A Wehrmacht fomentou uma cultura de adaptação e melhoria contínua. Os oficiais foram instruídos não apenas a dar ordens, mas a entender e antecipar o pensamento do inimigo. Esta capacidade de aprender, adaptar-se e evoluir no meio do caos da guerra foi fundamental para que a Alemanha mantivesse sua eficácia militar durante os anos mais intensos do conflito, mesmo enfrentando uma coalizão de potências inimigas com vastos recursos. Em última análise, os sucessos do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial não podem ser entendidos sem examinar a interação entre seus líderes e suas tropas. Rommel e Guderian não apenas comandaram exércitos, comandaram homens moldados por uma tradição militar antiga, exigente e orgulhosa. Seu gênio estratégico encontrou eco na disciplina e dedicação dos soldados que os seguiram. Hoje, quando os triunfos e tragédias desse exército são examinados, revela-se um testemunho brutal, mas fascinante do poder da liderança, preparação militar e vontade humana. A história da Wehrmacht é também a história de seus homens, líderes visionários e soldados endurecidos que, por convicção, dever ou obediência, lutaram por uma causa que acabaria arrastando-os para o abismo da história.
O punho de ferro de Hitler, o exército do Reich. O exército alemão da Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, foi gravado nos anais da história como uma força militar de eficácia aterrorizante e precisão tática sem precedentes. No entanto, também simboliza os perigos da arrogância estratégica, ambição excessiva e subordinação do poder militar a uma ideologia fanática. Em seu auge, parecia invencível. Em sua queda, deixou lições duras, mas necessárias para futuras gerações. Apesar de suas impressionantes conquistas iniciais, a Wehrmacht foi finalmente derrotada por uma combinação de seus próprios erros estratégicos e a resistência inabalável dos aliados. Entender as razões desta derrota não é apenas um exercício acadêmico, mas uma lição essencial sobre os limites do poder militar, a importância do planejamento a longo prazo e o custo humano de uma guerra global. Um dos erros mais catastróficos foi a decisão de invadir a União Soviética em junho de 1941. A Operação Barbarossa, concebida como uma ofensiva rápida e decisiva, tornou-se uma guerra colossal de atrito. O exército alemão subestimou completamente a vastidão do território soviético, o clima implacável e, acima de tudo, a capacidade de recuperação do inimigo. A resistência soviética, férrea e implacável, não apenas parou o avanço alemão às portas de Moscou e Stalingrado, mas começou a empurrar de volta, lentamente, a maquinaria nazista em direção a Berlim. As consequências desta invasão foram desastrosas. A frente oriental tornou-se um poço sem fundo de homens e recursos. A Wehrmacht, que havia sido projetada para campanhas rápidas e decisivas, encontrou-se presa em uma luta prolongada para a qual não estava preparada nem logisticamente nem moralmente. As linhas de suprimento, que se estendiam por milhares de quilômetros, eram vulneráveis, ineficientes e difíceis de manter. A falta de combustível, munição, peças de reposição e comida enfraqueceu cada ofensiva sucessiva. A logística, sempre o calcanhar de Aquiles das forças alemãs, desempenhou um papel central em sua derrota. A obsessão com a expansão rápida e o simbolismo de vitórias espetaculares nublou o julgamento estratégico. Cada novo território conquistado implicava uma carga adicional. Mais rotas para proteger, mais inimigos para subjugar, mais recursos para administrar. As vitórias da Wehrmacht na Polônia, França, Balcãs e norte da África, embora espetaculares, não puderam se traduzir em uma vitória sustentável. À medida que a guerra se estendia, os aliados, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, consolidaram um poder industrial e militar esmagador. A superioridade material aliada foi um dos fatores mais decisivos do conflito. As fábricas americanas produziram tanques, aeronaves e munições em uma escala impossível de igualar para a Alemanha nazista. Os soviéticos, por sua parte, moveram suas indústrias além dos Urais, protegidas do alcance alemão, e produziram em massa armamento resistente e eficaz, como o T-34. O Reino Unido manteve sua resistência e serviu como uma base crucial para a libertação da Europa. No entanto, além do material, a verdadeira força dos aliados estava em sua determinação moral e política. Enquanto o regime nazista lutava pela supremacia racial e expansão imperial, os aliados lutavam pela liberdade, soberania e sobrevivência. Esta diferença fundamental nos ideais motivou resistência tenaz, mesmo diante de derrotas esmagadoras. A Wehrmacht, por mais competente que fosse do ponto de vista tático, operava sob comando estratégico caótico, dominado por um Hitler cada vez mais errático. A interferência do Führer nas decisões militares levou a erros custosos, como a recusa em permitir retiradas táticas ou a insistência em ofensivas insustentáveis. A ideologia prevaleceu sobre a lógica militar. Somado a isso estava o declínio moral dentro do exército alemão. O que havia começado como uma força disciplinada e profissional acabou envolvida em crimes de guerra, execuções em massa e uma guerra total que não respeitava nem civis nem prisioneiros. A Wehrmacht foi manchada por sua cumplicidade nos crimes do regime nazista, o que a distancia de qualquer idealização simplista de sua capacidade técnica. As lições que a história da Wehrmacht nos deixa são múltiplas. Nos lembra que o poder militar, sem uma estratégia coerente e uma causa justa, está condenado ao fracasso.
Ensina a importância da logística, adaptabilidade e liderança competente. E, acima de tudo, destaca que a guerra, além de estatísticas e mapas, é um teste da alma humana, de sua resistência, seu sofrimento e sua capacidade de superar a tirania. Como Winston Churchill disse, aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. Portanto, é fundamental lembrar, refletir e aprender. A história do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial não é apenas uma crônica de vitórias e derrotas. É um aviso, um espelho no qual o presente pode olhar os perigos da superconfiança, desprezo pela ética e a ilusão de invencibilidade. Força e terror. O papel da Waffen-SS na Segunda Guerra Mundial. Das sombras do Terceiro Reich, a Waffen-SS emerge como uma das forças militares mais controversas e temidas da Segunda Guerra Mundial. Originalmente concebida como uma unidade de proteção pessoal para Adolf Hitler dentro da Schutzstaffel, a SS, evoluiriam rapidamente para se tornarem uma força de combate autônoma, letal e fanaticamente leal ao Führer. Sua fama no campo de batalha só se compara ao legado sombrio que deixaram para trás: crimes de guerra, participação ativa no Holocausto e devoção cega que alimentou o aparato repressivo nazista. A origem da Waffen-SS remonta ao início dos anos 30, quando Heinrich Himmler procurou consolidar uma ala armada ideologicamente confiável para proteger o regime. O que começou como uma guarda de elite logo se expandiu. Com o início da guerra, suas fileiras cresceram para exceder 900 mil homens, recrutados não apenas da Alemanha, mas de toda a Europa ocupada. Croatas, franceses, belgas, estonianos, noruegueses, homens de várias nacionalidades se alistaram, alguns por convicção, outros por oportunismo ou coerção. Na frente, a Waffen-SS ganhou uma reputação temida. Treinamento brutal, moral férrea e agressividade incomparável transformaram essas unidades no punho de ataque do Terceiro Reich. Divisões como a Leibstandarte SS Adolf Hitler, a das Reich e a Hitlerjugend lutaram nos cenários mais sangrentos do conflito, desde o cerco de Kharkov até as trincheiras da Normandia. Um exemplo brutal de sua destreza tática foi a Terceira Batalha de Kharkov, em 1943. Lá, o 2º Corpo Panzer SS, sob o comando de Paul Hauser, lançou uma contraofensiva relâmpago contra as forças soviéticas, recapturando a cidade e demonstrando uma manobrabilidade que até mesmo a Wehrmacht admirou. Foi uma vitória que momentaneamente restaurou o orgulho ao exército alemão após o desastre de Stalingrado. Outro episódio decisivo foi a Batalha das Ardenas, em dezembro de 1944. Na última grande tentativa de reverter o curso da guerra, Hitler apostou em suas unidades mais leais. Divisões de elite da Waffen-SS lideraram a ofensiva de inverno que surpreendeu os aliados. Embora não tenham alcançado seu objetivo final, infligiram grandes perdas e prolongaram a guerra na Europa Ocidental. Mas a história da Waffen-SS não pode ser contada apenas da perspectiva militar. Sua brutalidade não permaneceu nos campos de batalha. Na Normandia, após o dia D, a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, comandada por Kurt Meyer, perpetrou o massacre da Abadia de Ardennes, executando dezenas de prisioneiros de guerra canadenses. Fatos como este, somados à limpeza étnica, represálias contra civis e participação em campos de extermínio, selaram o destino moral da organização. A Waffen-SS também estava profundamente implicada na solução final. Várias unidades colaboraram com os Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de extermínio, responsáveis por assassinar milhões de judeus, Roma, partisanos e prisioneiros soviéticos na retaguarda da Frente Oriental. Esses batalhões não apenas lutavam, participavam ativamente de massacres sistemáticos, fuzilamentos em massa e deportações para campos de concentração. À medida que o Reich desmoronava, a Waffen-SS agarrou-se à sua missão com um fanatismo quase suicida. Nos últimos dias do Terceiro Reich, jovens recrutas, alguns mal adolescentes, foram enviados ao combate contra forças soviéticas esmagadoras. Na defesa final de Berlim, elementos da Waffen-SS lutaram até o último homem,
não tanto por estratégia militar, mas por lealdade ideológica e desespero. Com a queda do regime, as potências aliadas começaram o processo de desnazificação. Nos julgamentos de Nuremberg, a Waffen-SS foi declarada uma organização criminosa como a SS como um todo. Muitos de seus comandantes foram julgados, condenados e executados. Outros conseguiram fugir, esconder-se com identidades falsas ou reintegrar-se silenciosamente no pós-guerra, frequentemente com a ajuda de redes clandestinas como Odessa. No entanto, em alguns círculos, especialmente durante a Guerra Fria, houve tentativas de reabilitar a imagem da Waffen-SS. Mitos foram espalhados sobre seu caráter puramente militar, dissociando-os dos crimes do nazismo. Esta narrativa, promovida por ex-membros e revisionistas, foi desacreditada pela pesquisa histórica moderna, que demonstrou repetidas vezes a ligação direta entre a ideologia nazista e as ações dessas unidades. Hoje, a Waffen-SS continua sendo objeto de controvérsia, fascinação e repúdio. Admirados por alguns por sua eficiência tática, mas universalmente condenados por seu papel nos crimes do regime nazista, seu legado é um lembrete do que acontece quando a obediência militar se torna um instrumento de fanatismo. A Waffen-SS não eram apenas soldados, eram a face armada do totalitarismo, um corpo projetado para impor terror, exterminar o inimigo e garantir a sobrevivência do nazismo a qualquer custo. Sua história, longe de glorificação, exige memória, julgamento e reflexão, porque em cada uniforme preto, em cada insígnia de caveira, jaz o aviso de quão longe a humanidade pode descer quando a ideologia suplanta a consciência. Blitzkrieg, o relâmpago que mudou a guerra. A estratégia conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, foi uma tática militar revolucionária que definiria o exército alemão durante os primeiros estágios da Segunda Guerra Mundial. Concebida e aperfeiçoada por estrategistas como Heinz Guderian e apoiada por líderes como Erich von Manstein, esta forma de guerra transformou para sempre o combate moderno, priorizando velocidade, surpresa e o uso concentrado de forças mecanizadas para infligir golpes rápidos e devastadores antes que o inimigo pudesse reagir. As sementes da Blitzkrieg foram semeadas no período entre guerras, quando oficiais alemães estudaram cuidadosamente as lições da Primeira Guerra Mundial. O impasse das trincheiras e a guerra de atrito demonstraram a necessidade de táticas mais móveis e eficazes. Inspirados em parte por teóricos britânicos como B.H. Liddell Hart e Joseph F.C. Fuller, os alemães desenvolveram um modelo de guerra baseado na coordenação precisa de tanques, infantaria, artilharia e aviação tática, especialmente bombardeiros de mergulho. A primeira demonstração real desta estratégia ocorreu com a invasão da Polônia em setembro de 1939. Divisões Panzer, apoiadas do ar pelos temíveis bombardeiros de mergulho Stuka, superaram as defesas polonesas em questão de semanas. A vitória foi tão rápida e conclusiva que o mundo inteiro entendeu que uma nova era de guerra mecanizada havia começado. Mas foi em maio de 1940, quando a Blitzkrieg alcançou sua máxima expressão, durante a invasão da França e dos Países Baixos. Em um movimento audacioso, o general von Manstein propôs um plano, mais tarde conhecido como o Plano Manstein, que sugeria atravessar o maciço densamente florestado das Ardenas, uma região considerada pelos franceses como virtualmente intransitável para uma força blindada. Quando as divisões Panzer alemãs, lideradas por Heinz Guderian, irromperam através das Ardenas e cruzaram o rio Mosa, os aliados foram pegos de surpresa. As defesas colapsaram. Os exércitos francês e britânico foram superados em velocidade, coordenação e poder ofensivo. Em uma tentativa desesperada de parar o avanço alemão, a Força Expedicionária Britânica e unidades francesas contra-atacaram na Batalha de Arras em 21 de maio de 1940. Embora tenham causado algumas baixas e confusão, o esforço foi insuficiente. As forças aliadas foram forçadas a recuar em direção à costa, culminando na dramática evacuação de Dunkerque, onde mais de 330 mil soldados britânicos e franceses escaparam da aniquilação certa na famosa Operação Dínamo. A eficácia devastadora da Blitzkrieg
deixou o mundo atordoado. O exército alemão parecia imparável. Sua capacidade de desestabilizar exércitos inteiros em questão de dias redefiniu a doutrina militar moderna. Mas a Blitzkrieg tinha seus limites. Quando a guerra se moveu para os vastos territórios da União Soviética, em 1941, as imensas distâncias, condições climáticas difíceis e linhas de suprimento deficientes começaram a corroer sua eficácia. Os soviéticos, além disso, rapidamente aprenderam a adaptar suas táticas defensivas e a absorver os primeiros golpes para contra-atacar com força. À medida que os aliados desenvolveram suas próprias respostas, como defesa em profundidade, bloqueios logísticos e supremacia aérea, a capacidade alemã de repetir suas vitórias relâmpago foi drasticamente reduzida. Assim, o que uma vez foi uma tática revolucionária tornou-se uma espada de dois gumes, poderosa no início, mas difícil de sustentar em uma guerra prolongada. A Blitzkrieg entrou para a história como uma lição sobre o poder da inovação militar, mas também sobre seus limites diante da realidade da guerra total. Entre códigos e sombras, os mistérios do Enigma. No mundo sombrio e silencioso da espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, uma batalha crucial foi travada longe dos campos de batalha. Uma guerra de códigos, máquinas e cérebros brilhantes. Neste conflito invisível, a capacidade de comunicar em segredo podia significar a diferença entre vitória e aniquilação. O aparato que personificava essa esperança para o Terceiro Reich era uma maravilha da engenharia criptográfica, a máquina Enigma. Inicialmente desenvolvida nos anos 20 como um dispositivo comercial, a Enigma foi adotada e modificada pelo exército alemão para se tornar o principal instrumento de criptografia de todas as suas comunicações estratégicas. Seu mecanismo, aparentemente simples, ocultava extraordinária complexidade. Uma série de rotores eletromecânicos giratórios e uma placa de conexão que permitia bilhões de permutações. Cada vez que uma tecla era pressionada, a configuração interna dos rotores mudava, gerando um novo padrão de criptografia. Era, em essência, uma fortaleza matemática em miniatura. O alto comando nazista confiava cegamente na segurança da Enigma. Tão convencidos estavam de sua invulnerabilidade que transmitiam abertamente seus planos de operação, desdobramentos militares e comboios por rádio. Essa confiança, no entanto, seria sua perdição. Em segredo, muito longe do coração do Reich, uma operação aliada sem precedentes havia começado a desvendar os segredos da Enigma. Os primeiros avanços não vieram de Londres ou Washington, mas de Varsóvia. Nos anos anteriores à guerra, um grupo de criptoanalistas poloneses liderados pelo matemático Marian Rejewski conseguiu reproduzir o funcionamento interno da máquina através de análise matemática e trabalho de engenharia reversa. Foi uma conquista surpreendente, realizada sob ameaça iminente. Quando a guerra eclodiu em 1939 e a Polônia foi invadida, os poloneses entregaram suas descobertas aos serviços de inteligência britânicos e franceses. Essa informação se tornaria a base sobre a qual uma das maiores conquistas da espionagem moderna seria construída: o Projeto Ultra. Nos jardins tranquilos de Bletchley Park, uma mansão rural convertida em centro de inteligência, os britânicos reuniram as mentes mais brilhantes do Reino Unido. Matemáticos, linguistas, lógicos e jogadores de xadrez trabalhavam dia e noite para quebrar os códigos nazistas. Entre eles estava um jovem matemático com uma mente prodigiosa, Alan Turing. Turing e sua equipe desenvolveram um dispositivo eletromecânico conhecido como a bomba, uma máquina capaz de analisar rapidamente milhares de configurações possíveis da Enigma. Graças a essa inovação, combinada com inteligência humana, erros operacionais alemães e análise de padrões, os aliados conseguiram decifrar milhões de mensagens alemãs diariamente. O impacto foi monumental. Pela primeira vez, os líderes aliados podiam antecipar os movimentos de seus inimigos com precisão assombrosa. Graças ao Ultra, ataques de submarinos alemães no Atlântico foram detectados, emboscadas na África foram frustradas e rotas de suprimento vitais foram protegidas. Durante a preparação para o dia D, as informações obtidas através da descriptografia permitiram aos aliados enganar e desorientar o alto comando alemão, contribuindo para o sucesso do desembarque na Normandia.
Historiadores concordam que o trabalho realizado em Bletchley Park encurtou a guerra em 2 a 4 anos, salvando milhões de vidas. No entanto, esse triunfo da razão e lógica foi mantido em segredo por décadas. Os homens e mulheres de Bletchley juraram silêncio, mesmo diante de suas próprias famílias. Apenas com o passar do tempo, seu papel decisivo na vitória aliada seria reconhecido. Assim, nas margens invisíveis da Segunda Guerra Mundial, uma guerra paralela foi travada. Uma guerra de inteligência contra o código aparentemente indecifrável da Enigma. Uma guerra na qual a inteligência superou a maquinaria e na qual o silêncio de poucos mudou o destino de milhões. Motores de guerra. Os esquecidos do suprimento alemão. Por trás de todo o exército vitorioso se esconde uma rede invisível, mas essencial, a logística. Uma rede de suprimento complexa, extensa e cuidadosamente gerenciada, que garante que cada soldado tenha munição, cada tanque tenha combustível e cada frente tenha os recursos necessários para sustentar a luta. No caso do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, essa rede logística não era apenas vital, mas também inovadora, formidável e, finalmente, insuficiente dada a magnitude do conflito. Desde os anos de rearmamento dos anos 30, os planejadores militares alemães entenderam que a guerra do futuro dependeria de mobilidade e velocidade. Inspirados pelas experiências da Primeira Guerra Mundial e pelo conceito emergente de guerra mecanizada, figuras-chave como Heinz Guderian e não Heinz defenderam um exército ágil que pudesse se mover rapidamente através de vastas extensões de território. Para isso, não apenas tanques e armas modernas eram necessários, mas uma espinha dorsal logística capaz de alimentar essa maquinaria em movimento. Um dos veículos mais emblemáticos dessa infraestrutura foi o Opel Blitz, e não Opel Blitz, um caminhão leve e versátil que se tornaria o cavalo de batalha da Wehrmacht, não o Wehrmacht. Com capacidade para transportar tropas, combustível, munição e comida, o Blitz era uma peça fundamental da engrenagem alemã. Seu design robusto e motor confiável permitiam que operasse em todos os tipos de terreno, desde as florestas lamacentas da Rússia até os desertos escaldantes do norte da África. Além de sua função como transporte padrão, o Opel Blitz foi modificado para múltiplos usos: ambulâncias, cozinhas de campo, veículos de comunicação por rádio e até mesmo oficinas móveis. Sua adaptabilidade e disponibilidade massiva fizeram dele um dos ativos mais valorizados do exército alemão. Ao lado dele, outros veículos como o SDK-AFZ 251 e o meio chenilado Hanomag cumpriam funções táticas e de transporte blindado, expandindo o alcance da logística no campo de batalha. A eficiência logística do Terceiro Reich também foi reforçada por uma abordagem pragmática: o uso sistemático de veículos inimigos capturados. Desde caminhões franceses e tchecos até tanques soviéticos reaproveitados, a Wehrmacht integrou qualquer recurso disponível. Essa estratégia permitiu manter operacional uma força militar que avançava rapidamente através de múltiplas frentes, mas também gerou problemas de manutenção e peças de reposição que, com o tempo, seriam críticos. No entanto, a guerra não era estática, e a logística alemã, por mais inovadora que fosse, não estava preparada para uma guerra prolongada de atrito. À medida que as frentes se estendiam, particularmente na União Soviética, as linhas de suprimento alemãs tornaram-se cada vez mais vulneráveis. Trens foram bombardeados, caminhões atolaram em estradas lamacentas e distâncias tornaram-se impossíveis de cobrir eficientemente. A ofensiva aérea aliada, com suas campanhas de bombardeio estratégico na infraestrutura industrial e ferroviária alemã, acentuou ainda mais o colapso. Na frente oriental, condições extremas de inverno e terreno inóspito paralisaram colunas inteiras de suprimento. A escassez de combustível tornou-se um pesadelo constante. Muitos tanques e veículos blindados tiveram que ser abandonados não devido à destruição inimiga, mas por falta de manutenção ou combustível. O esforço titânico dos soldados de suprimento, mecânicos e motoristas da retaguarda não foi suficiente para compensar a crescente desvantagem industrial do Reich contra os aliados. Enquanto a Alemanha produzia com dificuldade, os Estados Unidos e a União Soviética fabricavam em massa.
O sistema logístico alemão, embora engenhoso e ágil no início da guerra, foi finalmente sobrepujado pela magnitude do conflito total. Assim, entre a velocidade inicial do avanço e a lentidão da retirada final, a história da logística alemã é a história de um colosso construído sobre rodas que não conseguiu permanecer em pé quando essas rodas começaram a falhar. Guerra do ar, táticas e impacto da Luftwaffe. À medida que as nuvens de guerra se acumulavam sobre a Europa no final dos anos 30, um novo e temível instrumento do poder militar nazista emergiu. A Luftwaffe, a Força Aérea do Terceiro Reich, sob a liderança direta de Hermann Göring, marechal do Reich e figura-chave do regime, a Luftwaffe não era apenas uma ala armada da agressão hitleriana, mas também um laboratório de inovação tática que transformaria para sempre a face da guerra aérea. A ascensão da Luftwaffe foi meteórica. Em apenas alguns anos, a Alemanha passou de ter uma força aérea inexistente, devido às restrições do Tratado de Versalhes, para construir uma das frotas aéreas mais modernas e temidas do mundo. Essa transformação foi baseada em táticas vanguardistas, uma abordagem descentralizada de comando e controle e aeronaves tecnologicamente avançadas. O Stuka, terror dos céus. Entre os símbolos mais reconhecíveis da supremacia aérea alemã estava o Junkers Ju-87, mais conhecido como Stuka. Este bombardeiro de mergulho, com sua silhueta sinistra e grito mecânico lendário, produzido pelas trombetas de Jericó, sirenes instaladas em seu trem de pouso, tornou-se o emblema do terror aéreo nazista. Projetado para ataques de precisão cirúrgica, o Stuka descia em mergulho quase vertical sobre seus alvos, liberando sua carga explosiva com precisão assombrosa. Era uma ferramenta essencial nas campanhas Blitzkrieg, devastando posições inimigas antes que as forças terrestres entrassem em combate. O Ju-87 foi particularmente eficaz durante as invasões da Polônia e França e nos primeiros meses do ataque contra a União Soviética. Um de seus pilotos mais notórios foi Hans Ulrich Rudel, o homem mais condecorado do Terceiro Reich. A bordo de seu Stuka, Rudel destruiu mais de 500 tanques soviéticos, dezenas de baterias antiaéreas e navios de guerra, tornando-se uma lenda viva da Luftwaffe. Para o inimigo, ele era a águia da frente oriental, a luta pelo céu, caças e pilotos lendários. Ao lado do Stuka, a força de caça da Luftwaffe desempenhou um papel vital no estabelecimento da superioridade aérea alemã. O Messerschmitt Bf 109 e o Focke-Wulf FW-190 foram dois dos caças mais avançados de sua era, rápidos, manobráveis e armados com canhões e metralhadoras letais. Essas aeronaves eram pilotadas por ases lendários como Erich Hartmann, apelidado de o As Negro da Alemanha, que detém o recorde mundial de abates confirmados, 352 vitórias aéreas. Outro nome celebrado foi Adolf Galland, comandante da força de caça da Luftwaffe, carismático, crítico do alto comando nazista e defensor de uma aviação de combate ágil, ofensiva e profissional. O sistema de comando da Luftwaffe permitia considerável autonomia a seus pilotos, o que lhes dava liberdade tática em pleno combate e fomentava a iniciativa individual. Essa estrutura descentralizada foi fundamental nas primeiras vitórias, permitindo respostas rápidas a mudanças imprevistas no campo de batalha. No entanto, essa supremacia aérea provou ser efêmera. À medida que a guerra progrediu, a Luftwaffe começou a enfrentar inimigos superiores em número, tecnologia e capacidade industrial. A batalha aérea sobre a Inglaterra em 1940 marcou o primeiro revés importante. A RAF britânica resistiu, graças ao seu sistema de radar, pilotos experientes e aeronaves como o Spitfire, frustrando a esperada invasão alemã das ilhas. Mais tarde, a entrada dos Estados Unidos na guerra mudaria definitivamente o equilíbrio nos céus. A Luftwaffe, sobrecarregada por múltiplas frentes, sem combustível suficiente e com uma indústria bombardeada dia e noite, não podia mais competir. Nem mesmo a introdução do revolucionário Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo, pôde reverter o curso dos eventos. Embora fosse tecnologicamente superior, chegou muito tarde.
em números insuficientes e no meio do colapso logístico do Reich. A campanha de bombardeio estratégico aliada, liderada pela RAF e pela USAF, reduziu cidades alemãs a escombros, paralisou a produção de guerra e quebrou o moral civil. A Luftwaffe, uma vez símbolo de dominância aérea, acabou desgastada, superada e finalmente derrotada, vítima de sua própria superconfiança e do poderio industrial de seus inimigos. Química e poder. O legado científico do regime nazista. Durante o período entre guerras e especialmente nos anos 30, cientistas ligados à companhia IG Farben fizeram avanços-chave em múltiplos ramos da química e indústria. Uma de suas subsidiárias mais destacadas, a companhia farmacêutica dirigida por Otto Bayer, alcançou uma descoberta importante em 1937 relacionada à síntese de poliuretano, através de um processo inovador de polimerização. Este material teria aplicações fundamentais em setores industriais e comerciais durante as décadas seguintes. Vários pesquisadores associados à IG Farben foram reconhecidos internacionalmente por suas contribuições científicas. Carl Bosch e Friedrich Bergius receberam o Prêmio Nobel de Química em 1931 pelo desenvolvimento de métodos de síntese química de alta pressão, tecnologias que revolucionaram a produção industrial. Outro laureado notável foi Gerhard Domag, premiado por sua contribuição à descoberta de drogas antibacterianas, que marcou um marco na história da medicina moderna. Em 1939, a IG Farben registrou uma patente de grande importância tecnológica que ainda tem aplicações globais hoje. Um de seus desenvolvimentos mais estratégicos foi a invenção de um procedimento para a produção de borracha sintética, especialmente valioso durante a Segunda Guerra Mundial. Em um contexto onde o acesso às plantações de borracha natural na Ásia e América estava severamente restrito pelo conflito, esse avanço foi crucial. A companhia posteriormente vendeu essa patente à firma americana Standard Oil, que permitiu aos Estados Unidos estabelecer rapidamente uma indústria nacional de borracha artificial, garantindo seu suprimento contra a ameaça japonesa no Pacífico. Mas os avanços tecnológicos da Alemanha nos anos 30 não se limitaram ao campo industrial. Houve também desenvolvimentos notáveis em ciência aplicada e instrumentação. Em 1940, Hans Busch inventou a primeira lente para microscópios eletrônicos, baseada em princípios de radiação eletromagnética descobertos em 1926. Graças a esses fundamentos teóricos, Ernst Ruska e Max Knoll, cientistas da Universidade de Berlim, construíram o primeiro microscópio eletrônico em 1931, com uma capacidade de ampliação de 400 vezes. Este aparato foi o primeiro a mostrar o enorme potencial da microscopia eletrônica. 2 anos depois, em 1933, Ruska conseguiu aperfeiçoar o design, desenvolvendo um microscópio que superou em muito a resolução dos dispositivos ópticos tradicionais, o que representou uma revolução para a microbiologia e abriu novas possibilidades para o estudo e controle de doenças infecciosas. Em 1937, outro avanço importante veio de Manfred von Ardenne, que desenvolveu o primeiro microscópio eletrônico de varredura, expandindo ainda mais o escopo dessas novas ferramentas científicas. Design monumental, arquitetura oficial alemã em 1936. O regime nazista também promoveu iniciativas no campo acadêmico e arqueológico, embora frequentemente com motivações ideológicas. Um exemplo claro foi o financiamento de uma grande escavação arqueológica no sítio de Olímpia, Grécia. Essas investigações, além de seu valor científico, respondiam a interesses propagandísticos do regime. No marco das Olimpíadas de Berlim em 1936, os nazistas procuraram reforçar uma suposta conexão entre a cultura germânica e a civilização grega antiga. Segundo a mitologia racial promovida pelo Terceiro Reich, tanto os gregos antigos quanto os alemães modernos descendiam dos arianos, uma raça considerada superior. Com o objetivo de cristalizar essa narrativa simbólica, Adolf Hitler encomendou a seu arquiteto de confiança, Albert Speer,
projetaram um estádio gigantesco em Nuremberg com capacidade para 400 mil pessoas. A ideia era que este local monumental abrigasse as Olimpíadas permanentemente a cada 4 anos, como uma expressão da suposta ligação entre a Alemanha nazista e o legado cultural da Grécia Antiga. Além das aspirações autocráticas de Hitler e do uso ideológico da arqueologia, a verdade é que o sítio histórico de Olímpia havia estado em estado de abandono por anos. Foi graças ao financiamento generoso do regime nazista ao Instituto Arqueológico Alemão na Grécia que a primeira escavação sistemática e cientificamente planejada do sítio pôde ser realizada. Este trabalho foi dirigido pelos arqueólogos Emil Kunze e Hans Schleif, que alcançaram avanços importantes no estudo do sítio clássico. No entanto, as escavações foram interrompidas em 1940 e pouco depois a Alemanha invadiu a Grécia. Um fato que teve consequências devastadoras para o patrimônio arqueológico do país, já que muitos outros sítios históricos também sofreram danos, saques ou abandono como resultado do conflito. Os supercanhões de Hitler. Em contraste com desenvolvimentos científicos como borracha sintética ou poliestireno, que tinham uma ampla variedade de aplicações práticas e industriais, armas alemãs como canhões ferroviários eram muito mais limitadas em sua utilidade. Sua capacidade operacional dependia estritamente da presença de infraestrutura ferroviária, o que restringia consideravelmente seu alcance e eficácia no campo de batalha. Esta foi a principal razão pela qual tão poucos canhões ferroviários foram fabricados na Alemanha nazista. O maior de todos era conhecido como Schwerer Gustav, e presume-se que uma segunda unidade similar existiu, apelidada de Dora, embora até hoje não há prova conclusiva de que este segundo canhão foi construído. Alguns historiadores acreditam que foi usado durante o cerco de Stalingrado em 1942, embora não haja documentação definitiva para confirmá-lo. O que é certo é que o Schwerer Gustav foi, e permanece, a peça de artilharia maior já usada em combate. Este canhão colossal media quase 50 metros de comprimento, cerca de 7 metros de largura, e seu cano tinha um comprimento de 32 metros e meio, disparava projéteis de 80 centímetros de diâmetro, com um alcance de até 47 quilômetros. Sua montagem requeria 250 pessoas e 3 dias de trabalho intensivo, e 2 batalhões de artilharia antiaérea, Flak, eram usualmente desdobrados ao seu redor para protegê-lo de possíveis ataques aéreos. A origem desta superarma remonta a 1934, quando o alto comando do exército alemão confiou à companhia Krupp o projeto de um canhão capaz de destruir as fortificações da linha Maginot, que a França havia construído como defesa contra uma invasão alemã. Os projéteis tinham que ser capazes de penetrar 7 metros de concreto armado ou 1 metro de aço blindado, e seu alcance tinha que exceder o de qualquer artilharia francesa. No entanto, devido ao seu tamanho imenso e peso, não podia ser transportado por ferrovias convencionais, então foi necessário projetar um sistema especial de dupla via para movê-lo, bem como o uso de guindastes e locomotivas adaptadas para sua instalação. A construção do Schwerer Gustav não começou até meados de 1937, uma vez que Hitler autorizou oficialmente o projeto. As dificuldades técnicas na fabricação de peças de aço tão massivas atrasaram sua conclusão por vários anos. Enquanto isso, uma segunda unidade foi encomendada, a suposta Dora, cujo destino exato permanece desconhecido. Quando o Gustav foi finalmente concluído, a França já havia sido ocupada pelo Terceiro Reich, então o canhão não era mais necessário na frente ocidental. No entanto, foi decidido empregá-lo na frente oriental e, em março de 1942, foi transportado para a Crimeia. O trem que o transportou consistia em 25 vagões, dando um total de 1,6 km de comprimento, simplesmente para transportar uma única arma. O batismo de fogo do Schwerer Gustav ocorreu durante o cerco de Sebastopol, em junho de 1942. Durante o cerco, que terminou em 4 de julho, a cidade foi completamente devastada. No total, as forças alemãs dispararam cerca de 30 mil toneladas de munição de artilharia, das quais o Gustav disparou 47 projéteis,
o que foi suficiente para desgastar seu cano original. Portanto, um cano de substituição foi instalado, enquanto o anterior foi enviado de volta à fábrica Krupp para recondicionamento. Após o cerco, o canhão foi desmontado e movido para o norte da frente oriental, com a intenção de ser usado no ataque planejado a Leningrado. Foi instalado cerca de 30 quilômetros da cidade, mas o ataque foi finalmente cancelado. Durante o inverno de 1942, as tropas alemãs abandonaram o Gustav perto de Leningrado sem tê-lo usado novamente. Finalmente, em 14 de abril de 1945, um dia antes da chegada das tropas americanas, o canhão foi destruído pelos próprios alemães para evitar que caísse em mãos inimigas. Outro canhão grande e interessante foi o chamado Karl Gerät. Como os canhões Gustav e Dora, o Karl Gerät era transportado por trem, embora sua mobilidade fosse destinada apenas para curtas distâncias. Ao contrário daqueles colossos gigantescos, o Karl Gerät era mais leve e podia ser desmontado e remontado por uma pequena tripulação em apenas um dia. No entanto, sua capacidade destrutiva não era menor. Usava projéteis de 60 centímetros de diâmetro e um peso de 2 toneladas, capazes de causar devastação similar. Uma de suas principais vantagens sobre outros canhões alemães grandes era que o Karl Gerät era autopropulsado, o que significava que não precisava de uma locomotiva para se mover, dando-lhe maior autonomia e flexibilidade no campo de batalha. 7 unidades foram construídas, das quais 6 participaram ativamente em combate entre 1941 e 1945. Essas armas foram usadas em vários cenários-chave. Atacaram as fortificações soviéticas de Brest-Litovsk e Sebastopol, bombardearam os insurgentes durante a Revolta de Varsóvia, participaram da Batalha das Ardenas e também foram usadas em uma tentativa de destruir a ponte Ludendorff durante a Batalha de Remagen. Tanques alemães, supremacia mecânica do Terceiro Reich. A história dos tanques Panzer alemães remonta aos anos 30, quando a derrotada República de Weimar e depois o regime nazista sob Adolf Hitler começaram secretamente e depois abertamente um ambicioso programa de rearmamento. No centro deste projeto estava a criação de uma força blindada moderna, móvel e letal, capaz de quebrar os moldes da guerra estática herdada da Primeira Guerra Mundial. Um dos arquitetos desta nova doutrina foi o general Heinz Guderian, um estrategista visionário que entendeu o poder transformador dos veículos blindados no campo de batalha. Guderian promoveu a ideia de guerra móvel baseada na coordenação entre tanques, infantaria motorizada, artilharia autopropulsada e apoio aéreo, uma estratégia que mais tarde seria conhecida como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Os primeiros frutos deste pensamento foram vistos nos modelos iniciais, o Panzer I, II, III e IV. Embora modestos comparados aos monstros blindados que viriam depois, esses tanques foram decisivos nas campanhas Relâmpago contra a Polônia, França e os Balcãs. Especialmente o Panzer IV, que evoluiu para se tornar o cavalo de batalha do Heer alemão durante grande parte do conflito. Sua capacidade de ser modificado e melhorado manteve-o relevante mesmo diante dos avanços tecnológicos de seus inimigos. Mas foi na frente oriental onde os alemães enfrentaram seu primeiro grande revés técnico. Em 1941, durante a Operação Barbarossa, o exército alemão encontrou o T-34 soviético. Este tanque revolucionário, com blindagem inclinada, grande mobilidade e um poderoso canhão de 76 mm, superou em muito os modelos Panzer existentes. Sua aparição foi um verdadeiro choque estratégico para o alto comando alemão. A resposta foi imediata: o desenvolvimento de uma nova geração de tanques. Assim nasceu o temido Panzerkampfwagen 6 Tiger, um colosso blindado armado com um canhão de 88 mm, derivado do lendário Flak antiaéreo. Entrou em combate pela primeira vez em 1942, e sua mera presença no campo de batalha gerava terror. Um de seus comandantes mais celebrados, o as de tanques Michael Wittmann, tornou-se lenda após destruir dezenas de veículos inimigos na Normandia com seu Tiger, em ações que ainda são estudadas em academias militares hoje. No entanto, o Tiger não estava isento de problemas.
Seu peso enorme e complexidade técnica tornavam-no lento, caro de manter e difícil de produzir em massa. Seu sucessor, o Tiger II, ou Königstiger, era ainda mais blindado e letal, mas também mais problemático e tardio. Embora invulnerável pela frente, era vulnerável pelos flancos e frequentemente imobilizado por falhas mecânicas ou falta de combustível. Em paralelo, foi desenvolvido o que muitos consideram o tanque mais equilibrado de toda a guerra, o Panzerkampfwagen V Panther. Projetado como uma resposta direta ao T-34, combinava um canhão de 75 mm de alta velocidade, blindagem inclinada e excelente mobilidade. O Panther estreou na Batalha de Kursk em 1943 e, embora tenha sofrido falhas iniciais, rapidamente se tornou a espinha dorsal das divisões blindadas alemãs. Seu equilíbrio entre poder de fogo, proteção e mobilidade seria replicado em projetos de tanques do pós-guerra. Uma anedota reveladora sobre a engenhosidade tática alemã ocorreu durante a Batalha das Ardenas em 1944. Em uma operação de decepção conhecida como Greif, várias unidades Panzer foram disfarçadas como tanques americanos M10 Wolverine, com o objetivo de infiltrar-se nas linhas aliadas e semear caos. Embora o plano tenha tido sucesso limitado, demonstrou a sofisticação do pensamento operacional alemão, mesmo nos últimos meses da guerra. No entanto, apesar de seus avanços técnicos, os tanques Panzer não puderam alterar o curso inevitável do conflito. A indústria alemã não era capaz de produzi-los nas quantidades necessárias. Enquanto os aliados fabricaram milhares de Shermans e os soviéticos inundaram a frente com T-34s, a produção alemã foi prejudicada por escassez de materiais, bombardeio estratégico aliado e uma economia à beira do colapso. No final, foi uma questão de números. Para cada Tiger que a Alemanha produziu, os aliados desdobraram dezenas de tanques mais leves, mas confiáveis. Mesmo assim, os tanques Panzer deixaram uma marca profunda na história militar. Representaram uma filosofia de guerra baseada em qualidade, poder e impacto psicológico. Foram, em muitos aspectos, a ponta de lança do nazismo. Após a guerra, as lições do Panzer influenciaram diretamente o projeto de tanques modernos. O equilíbrio entre mobilidade, blindagem e poder de fogo, incorporado no Panther, tornou-se o padrão de referência. Modelos como o Centurion britânico, o M60 americano e os primeiros T-54-55 soviéticos herdariam diretamente esse legado. Hoje, os restos enferrujados dos Panzers descansam em campos europeus e museus ao redor do mundo, testemunhas silenciosas de uma era quando o rugido de um motor e o trovão de um tiro podiam decidir o destino de nações inteiras. O Terceiro Reich produziu alguns dos modelos mais avançados, poderosos e eficientes da Segunda Guerra Mundial e fez isso a uma taxa superior à de seus inimigos. Uma das razões para essa superioridade foi que a Alemanha já havia começado a fabricar tanques antes do início do conflito, principalmente o Panzer I e Panzer II. Uma vez que a guerra começou, esses modelos foram rapidamente substituídos por projetos mais modernos e poderosos. Durante o conflito, aproximadamente 50.000 tanques alemães foram fabricados, muitos deles versões do Panzer III e Panzer IV, tanques médios conhecidos por sua resistência, mobilidade e poder de fogo. Ao contrário de países como a Grã-Bretanha, que projetou múltiplos modelos sem alcançar verdadeira eficácia uniforme, os tanques alemães seguiram uma linha de projeto coerente, centrada em 3 modelos-chave. Um dos mais comuns foi o Panzer IV, otimizado para diferentes papéis no campo de batalha. Uma vantagem técnica adicional foi que muitos tanques alemães usavam motores diesel, o que reduzia significativamente o risco de incêndio em combate. Em contraste, os tanques Sherman americanos, movidos a gasolina, eram mais propensos a explodir em chamas após receber um impacto, o que geralmente causava a morte de toda a tripulação. O Panzer IV foi sem dúvida o tanque mais numeroso e versátil da Alemanha durante a guerra. Desempenhou um papel central na defesa da Normandia e foi continuamente melhorado. Derivado do Panzer III, seu desenvolvimento começou em 1937 e mais de 8.000 unidades foram fabricadas.
Os primeiros modelos estavam equipados com canhões curtos de 75 milímetros, ideais para apoio de infantaria. No entanto, as condições na frente oriental, especialmente na União Soviética, demandaram canhões mais poderosos e maior penetração da blindagem inimiga. Em resposta, uma variante com canhão longo foi introduzida, o modelo Mark G, que apareceu em 1943. Este tanque pesava cerca de 25 toneladas e meio, era movido por um motor Maybach de 300 cavalos de potência, alcançando uma velocidade máxima de 40 km por hora. Era tripulado por 5 soldados e protegido com blindagem variando de 30 a 80 milímetros de espessura. Seu canhão principal tinha uma carga padrão de 87 projéteis. O Panzer V, também conhecido como Panther, é considerado por muitos entusiastas da história militar como um dos tanques mais elegantes e eficazes já construídos. Mas além de sua aparência imponente, este veículo incorporou lições valiosas extraídas do combate real. Uma de suas características mais destacadas foi o projeto de sua blindagem inclinada, especificamente concebida para defletir projéteis inimigos ao impactar em ângulo, reduzindo significativamente o dano recebido. Com blindagem frontal entre 40 e 80 milímetros e um canhão de 75 milímetros de alta velocidade, o Panther oferecia um equilíbrio formidável entre poder de fogo e proteção. No entanto, com 50 toneladas de peso, era notavelmente mais pesado que seu predecessor, o Panzer IV, praticamente dobrando sua massa. Apesar de seu peso, o Panzer V mantinha uma velocidade respeitável de 40 km por hora e seu alcance rodoviário chegava a 200 km, tornando-o eficaz tanto em ofensivas quanto em defesas prolongadas. Esses tanques foram primeiro desdobrados durante a Batalha de Kursk, no verão de 1943, embora durante essa campanha inicial tenham apresentado problemas mecânicos importantes. No entanto, melhorias foram feitas ao longo do tempo no sistema de suspensão e transmissão, e cerca de 5.000 unidades foram fabricadas. O próximo grande avanço na blindagem alemã foi o Panzer VI, mais conhecido como Tigre, considerado por muitos como o tanque mais emblemático do Terceiro Reich. Introduzido em 1942, este veículo gigantesco de 62 toneladas tornou-se um verdadeiro símbolo do poder militar nazista. Sua arma principal era o temido canhão de 88 milímetros, que já havia demonstrado sua eficácia como arma antiaérea e anticarro. Dizia-se que podia alcançar precisão cirúrgica, colocando até 5 projéteis em um círculo de menos de meio metro a 100 metros de distância. O Tiger era protegido por blindagem entre 62 e 102 milímetros, tornando-o praticamente invulnerável às armas anticarro convencionais aliadas. Tinha o mesmo motor que o Panther, o que permitia alcançar 40 km por hora em estradas e aproximadamente metade dessa velocidade em terreno irregular. No entanto, seu custo de produção era extremamente alto, o que limitou sua fabricação a 1.340 unidades. Por esta razão, os Tigers foram desdobrados exclusivamente em pequenas unidades, geralmente companhias ou batalhões independentes. As armas do futuro que nunca chegaram, projetos nazistas. Nem todas as inovações tecnológicas do regime nazista foram bem-sucedidas. À medida que a guerra progrediu, o Ministério da Propaganda nazista começou a espalhar o termo Wunderwaffen, ou armas maravilhosas, para manter o moral alto e alimentar a esperança de uma vitória final. No entanto, a maioria desses projetos futuristas nunca passou da fase de protótipo, e aqueles que passaram chegaram muito tarde ou em quantidades muito pequenas para fazer qualquer diferença estratégica. Um dos exemplos mais extremos dessa abordagem foi o Panzerkampfwagen Maus, uma criação colossal concebida por Ferdinand Porsche. Esta monstruosidade de 200 toneladas foi a tentativa definitiva de Hitler de construir um tanque superpesado e indestrutível, 3 vezes maior que o Tiger. O projeto foi proposto pela primeira vez em 1942, mas foi recebido com ceticismo pela maior parte do alto comando alemão, que considerava uma máquina de tal tamanho desnecessária. Os testes começaram em 1943, mas sérias dificuldades técnicas logo surgiram,
especialmente com o sistema de propulsão elétrica. O mouse usava motores elétricos para mover suas enormes esteiras, mas sua velocidade máxima era ridícula. Apesar de ter blindagem frontal de até 240 milímetros e um canhão principal de 128 milímetros, suas limitações de mobilidade tornavam-no ineficaz em combate real. Embora inicialmente fosse projetada a construção de 150 unidades, finalmente apenas 2 protótipos foram concluídos. O mouse assim se tornou o símbolo definitivo dos projetos megalomaníacos e impraticáveis do regime nazista, uma superarma que nunca cumpriu sua promessa. A terceira arma de retaliação alemã, conhecida como B-3, foi concebida como um supercanhão capaz de bombardear Londres de uma instalação subterrânea localizada a 160 quilômetros de distância, perto de Calais, no norte da França. Seu projeto baseava-se em um sistema de câmaras múltiplas, onde cargas explosivas secundárias, disparadas em sequência ao longo do canhão, aceleravam o projétil até alcançar velocidades suficientes para cobrir longas distâncias. A arma consistia em 25 tubos de lançamento, todos instalados em túneis inclinados escavados no solo e reforçados com uma espessa laje de concreto. Previa-se que o sistema pudesse lançar até 600 projéteis por hora contra a capital britânica. No entanto, os aliados, acreditando que o complexo fazia parte do programa de foguetes V-2, bombardearam-no repetidamente desde o final de 1943. Finalmente, o local foi neutralizado em 6 de julho de 1944, antes que um único tiro pudesse ser disparado. Outro dos experimentos do Terceiro Reich foi o veículo chamado Goliath, um pequeno tanque controlado remotamente e descartável, projetado para carregar cargas explosivas em direção a alvos inimigos. Havia 2 variantes principais, uma movida por baterias, capaz de transportar 60 quilos de explosivos, e outra com motor a gasolina, com capacidade de até 100 quilos e alcance de 650 metros. Seu propósito era atacar bunkers, concentrações de tropas ou veículos inimigos, e foi até ocasionalmente usado para limpar campos minados. No entanto, o Goliath tinha sérias limitações. Seus cabos de controle eram facilmente cortados, o que o deixava inútil. Além disso, era lento e tinha pouca altura do solo, o que dificultava o movimento em terreno irregular. Apesar de produzir 2.650 unidades entre 1942 e 1944, sua eficácia em combate foi mínima. Os engenheiros alemães também desenvolveram veículos aéreos mais ambiciosos, como aeronaves controladas por rádio, projetadas para lançar sua carga explosiva perto do alvo e depois retornar, embora na prática se tornassem falhas caras. Um dos projetos mais únicos foi o Messerschmitt Mi-163 Comet, o único caça movido por foguete que entrou em serviço durante a guerra. Esta pequena e revolucionária aeronave foi projetada para interceptar bombardeiros aliados em alta altitude. Operava com um sistema de propulsão líquida composto por 2 substâncias químicas altamente reativas que, quando combinadas, geravam combustão extremamente poderosa. O Comet podia ascender a 12.000 metros, 39.000 pés, em apenas 3,45 minutos, alcançando velocidades de mais de 880 km por hora, uma cifra impressionante para a época. Seu desdobramento começou em maio de 1944, mas sua velocidade excessiva representava um desafio. Os pilotos tinham sérias dificuldades para manobrar e atacar efetivamente bombardeiros mais lentos. Embora tecnologicamente avançado, o Mi-163 foi outra das Wunderwaffen que falharam em alterar o curso do conflito. Além de suas limitações de combate, o Messerschmitt Mi-163 Comet apresentava outro inconveniente crítico. Seu motor de foguete tinha um tempo máximo de combustão de apenas 7 minutos. Uma vez que o combustível se esgotava, o piloto tinha que planar de volta à base, tornando-se um alvo fácil para caças inimigos. Acidentes eram frequentes, já que o combustível usado era altamente volátil, e mesmo pequenas quantidades podiam provocar explosões catastróficas durante decolagem, voo ou aterrissagem.
Outro dos desenvolvimentos mais peculiares do Terceiro Reich foi o chamado canhão de vento, uma arma experimental antiaérea. Era um grande tubo de metal orientado para cima em uma de suas extremidades. Dentro, uma mistura de hidrogênio e oxigênio era inflamada para gerar uma onda explosiva de ar comprimido, com a intenção de derrubar aeronaves voando em baixa altitude. Durante os testes, provou-se que o jato de ar de alta velocidade podia causar danos estruturais a edifícios, mas sua eficácia contra aeronaves rápidas e manobráveis não pôde ser demonstrada. Em 1945, um canhão deste tipo foi instalado em uma ponte sobre o rio Elba, mas não alcançou nenhum resultado operacional, tornando-se outro exemplo do fracasso de muitas Wunderwaffen. A verdadeira corrida decisiva para o fim da guerra foi travada não apenas no campo de batalha, mas também em laboratórios. A corrida pela bomba atômica foi crucial e os aliados acabaram vencendo-a. Os Estados Unidos conseguiram desenvolver a bomba antes da Alemanha, em parte graças a um fator determinante: a expulsão sistemática de cientistas judeus do Terceiro Reich. Muitos desses intelectuais, especialistas em física teórica e aplicada, emigraram para os Estados Unidos, onde contribuíram diretamente para o Projeto Manhattan. Além disso, ao concluir a guerra, os americanos lançaram a Operação Paperclip, uma iniciativa secreta destinada a recrutar cientistas, engenheiros e técnicos alemães e austríacos, transferindo-os discretamente para território americano. A urgência era clara. Muitos desses cientistas estavam na vanguarda em seus campos e seu conhecimento era visto como vital para a futura supremacia tecnológica e militar. Entre as figuras mais destacadas da ciência alemã durante o Terceiro Reich estava Otto Hahn, um renomado químico considerado um dos pais da fissão nuclear. Foi pioneiro em estudos de radioatividade e radioquímica, e embora não tenha participado diretamente no desenvolvimento de armas, suas descobertas foram cruciais para entender o mecanismo pelo qual um átomo pode se dividir e liberar enormes quantidades de energia, o princípio fundamental por trás da bomba atômica. Em 1938, Hahn, junto com Lise Meitner e Fritz Strassmann, conseguiu demonstrar a fissão do núcleo de urânio. No entanto, apenas Hahn recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1944, um fato que gerou controvérsia, já que a contribuição de Meitner, que teve que fugir da Alemanha por ser judia, foi igualmente essencial. A fissão nuclear tornou-se a base não apenas para reatores nucleares, mas também para armamento nuclear, algo que os líderes nazistas rapidamente entenderam. Hahn propôs que o urânio era o elemento mais adequado para fabricar tanto reatores quanto bombas. Felizmente para o regime, era um material relativamente acessível, graças às minas de urânio localizadas na Tchecoslováquia, então sob ocupação alemã. Consciente do potencial desta nova tecnologia, Hitler ordenou reunir os cientistas mais brilhantes do país, incluindo o próprio Hahn, Werner Heisenberg, Hans Geiger, Carl Friedrich von Weizsäcker e outros, para trabalhar no desenvolvimento de um programa nuclear. A comunidade de inteligência americana, ao saber desta concentração de talentos, temeu que a Alemanha estivesse perto de construir uma bomba atômica. Diante deste medo, os aliados lançaram a Operação Paperclip, uma iniciativa destinada a capturar e transferir cientistas alemães para os Estados Unidos para colaborar no Projeto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer. A preocupação americana chegou ao ponto de enviar um agente armado a uma conferência de Werner Heisenberg em Zurique em 1943. A ordem era clara. Se a apresentação indicasse que os alemães estavam perto de fabricar uma bomba atômica, ele deveria matar Heisenberg no local. Ao contrário da abordagem americana, o programa nuclear alemão não era centralizado. Em vez de um único objetivo, o regime financiou diferentes grupos científicos, permitindo-lhes desenvolver suas pesquisas de forma autônoma e fragmentada. Apesar disso, avanços significativos foram alcançados, como o desenvolvimento de técnicas de separação de isótopos radioativos e experimentos com moderadores de nêutrons, materiais capazes de controlar reações nucleares em cadeia. Uma das descobertas mais relevantes foi o uso de água pesada como moderador.
Os alemães reconheceram sua eficácia em absorver nêutrons excedentes e prevenir uma reação descontrolada. No entanto, descartaram o uso de grafite, que mais tarde se provaria ser um dos moderadores mais eficazes e disponíveis. O erro foi provavelmente devido ao fato de que as amostras usadas por Walter Bott estavam contaminadas com boro, um elemento que absorve nêutrons, e falsificou os resultados. Tanto os americanos quanto os soviéticos descobriram este erro e aproveitaram o grafite em seus próprios programas nucleares. Apesar de seus avanços, a física nuclear alemã nunca conseguiu alcançar a criticidade artificial, ou seja, o ponto no qual uma reação em cadeia pode se sustentar, uma condição indispensável para desenvolver tanto um reator quanto uma bomba nuclear. Estavam perto, mas um acidente pouco conhecido acabou interrompendo o progresso. O acidente de Leipzig, que ocorreu em 23 de junho de 1942, foi o primeiro acidente nuclear da história. Ocorreu em um laboratório do Instituto de Física da Universidade de Leipzig, onde um experimento nuclear causou uma explosão e incêndio que destruiu o equipamento e atrasou significativamente os avanços do programa. De laboratórios ocultos a campos de batalha cobertos de aço e fogo, o Terceiro Reich apostou na ciência sem limites morais, impulsionado pela ambição de conquistar o mundo. Cada invenção, cada experimento, cada avanço, nasceu entre gênio e escuridão. Hoje, muitos desses segredos descansam sob toneladas de terra, em arquivos classificados ou em museus de guerra, mas seu eco permanece, não como símbolo de admiração, mas como aviso. A história da ciência nazista nos lembra que o conhecimento, sem ética, pode se transformar em arma, e que até mesmo as mentes mais brilhantes podem ser seduzidas pelos fins mais sinistros. Porque no final não foi apenas uma guerra de soldados e tanques, foi também uma guerra de ideias e do que a humanidade está disposta a fazer com elas.